Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Rúvia. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre essa edição maravilhosa de Coraline que a Intrínseca acabou de lançar, e esse livro foi escrito pelo Neil Gaiman e ilustrado pelo Chris Riddle. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse livro, já aproveita para você poder se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo e ativar o sininho das notificações, porque todo segundo e quarto tem um vídeo novo aqui no Escritora Rúvia. E aproveitando, já me segue no Instagram, que é o Escritora Rúvia, o link tá aqui no box de descrição, porque toda vez eu tô lá falando das minhas leituras, inclusive eu falei um pouquinho de Coraline pra vocês, o que eu achei mais ou menos do livro. E eu também vou fazer um sorteio de 2 anos do canal, então se você quer ver esse sorteio, se você quer participar das coisas e ficar por dentro de tudo que eu posto, aproveita também pra poder me seguir no Instagram. Nesse livro daqui a gente vai acompanhar um pouco mais sobre a vida da Coraline Jones, que é uma garotinha que ela acabou de se mudar com seus pais para um apartamento novo. E tecnicamente esse apartamento dela fica num casarão gigante que foi dividido em vários apartamentos para mais pessoas poderem morar. Então, além da família Jones, que da Coraline, que mora nesse apartamento, nós também temos 2 senhorinhas que são ex-atrizes, que gostam de lembrar esses velhos tempos delas, de quando elas atuavam, dos trabalhos dela. Inclusive, as conversas delas são bem nada a ver, você não consegue acompanhar muito bem essa linha de raciocínio delas, que elas estão sempre lembrando das peças, dos trabalhos, e elas amam cachorros. E além disso, também tem um velhinho super excêntrico que tem o plano de fazer um circo com seus ratinhos. E assim como qualquer criança, a Coraline também tem um espírito muito aventureiro e explorador que gosta de conhecer novos lugares. Então aproveita que ela se mudou para esse novo apartamento e ela gosta de explorar os arredores dessa casarão onde ela mora, conhecer novos lugares, e ela vive explorando, inventando mil coisas para poder fazer. O único problema é que quando chove, ela fica entediada, não tem muita coisa para poder fazer, e ela fica reclusa no apartamento dela. E os pais dela não têm muita atenção para poder dar para ela, eles sempre estão ocupados com outras coisas, e ela se entendia muito fácil nesse apartamento. E num belo dia de chuva, em que a Coraline tá entediada na casa dela, sem ter nada para poder fazer, ela resolve abrir uma porta que tem nesse apartamento para poder ver onde que vai dar. E claramente, quando ela abre essa porta, ela encontra uma parede de tijolos, porque esses tijolos separam o seu apartamento do apartamento ao lado. Mas apesar de não ter nada nessa porta, a Coraline fica intrigada, pensando nessa porta, pensando no apartamento ao lado, como que seria. Nisso, a Coraline entra no corredor, vai seguindo, e ela chega em um local muito parecido com sua casa. Alguns móveis são parecidos, inclusive o carpete, mas ela sente que tem alguma coisa diferente, as cores, é tudo mais vibrante, diferente. Ela tem essa sensação que ao mesmo tempo que ela tá na casa dela, ela também tem um lugar diferente, com uma áurea bem diferente. E nessa mesma casa, ela vai conhecer 2 pessoas que são idênticas aos seus pais, mas a única diferença é que eles, em vez deles terem olhos, eles têm botões em suas caras. É a outra mãe e o outro pai. Num primeiro momento, a Coraline ela fica bem empolgada com esse outro mundo que ela acaba conhecendo, que é muito parecido com a realidade em que ela vive, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que acaba atraindo ela, seja as cores, os locais, ou o fato dos pais dela, desses outros pais, serem muito mais atenciosos, mimarem ela, darem atenção e fazerem comida que ela gosta. Num certo momento, a Coraline realmente fica intrigada, começa a gostar desse outro mundo, porém ela começa a ficar um pouquinho receosa e perceber que talvez não seja assim tão bom, não seja essas mil maravilhas que parece ser. E, gente, seguinte, aqui momento de sinceridade meu com vocês. Eu vou admitir que eu acabei pedindo esse livro mais pra Intrínseca por conta dessa belezura dessa edição, porque esse livro está o quê? Maravilhoso. Em relação ao Neil Gaiman, eu já li outras obras do autor, eu sei que ele é um autor incrível, que muita gente elogia e gosta das obras dele, mas eu já li uns livros dele que não funcionaram pra mim. Então eu acabei pegando o livro mais pela beleza estética dele do que pela história em si, porque eu não me dei muito bem contra os livros do autor. Então eu pensei assim, se eu gostar de Coraline vai ser um bônus, vai ser uma coisa a mais, um benefício a mais. Se eu não gostar tão do livro, a vida que segue, que eu já li outros livros do Neil Gaiman que também não foram assim tanta coisa pra mim. Mas esse livro daqui, minha gente, eu acabei me apaixonando no nível que vocês não têm ideia. E eu não sei se vocês sabem, mas esse livro acabou ganhando uma animação, que é um filme lançado em 2009, se eu não me engano, que todo mundo acha que é do Tim Burton, mas não é do Tim Burton. Então eu já conheci a história por conta desse filme que eu assisti, então eu já sabia mais ou menos o que esperar. Mas ainda assim, durante a leitura, eu acabei sendo muito surpreendida em relação a tudo que aconteceu. O livro ainda conseguiu ter esse poder de me deixar surpreendida, de me assustar um pouco e de me tirar o fôlego. Foi uma leitura que mexeu muito comigo, que eu comecei a ler, me envolveu de um jeito que eu comecei a ler e não parei. Foi uma leitura muito gostosa, que me surpreendeu bastante e foi muito melhor do que eu estava imaginando. E mesmo conhecendo o filme, a história em si, ainda foi surpreendente, conseguiu me deixar bem... Foi uma leitura bem interessante, mesmo já conhecendo a história. E mesmo se tratando de um livro infanto-juvenil, você não pode subestimar Coraline, porque esse livro, minha gente, tem uns momentos assim que você leva um sustinho, é meio assustador, principalmente em relação
a outro lugar, a outra mãe. Tem umas questões bem assustadoras e a descrição do Neil Gaiman faz você ficar com esse pouquinho de medo, porque a sua imaginação vai além, você imagina muitas coisas, você visualiza as coisas na sua mente. Então esse livro tem o poder também de te deixar assustadinho, que tem umas coisinhas meio horripilantes nele. E além disso, o livro passa umas mensagens bem importantes. A primeira delas é a respeito da coragem, que por mais que a gente esteja morrendo de medo, se sentindo paralisado, a gente tem que levantar a cabeça, respirar fundo e seguir em frente. A gente tem que ter coragem para enfrentar nossos medos. E outra mensagem super importante e profunda que esse livro passa é a respeito, tipo assim, de você ter tudo que você quer. Que num primeiro momento isso pode parecer muito maravilhoso, você ter tudo que você deseja, que você sempre sonhou, que você sempre quis. Mas depois, quando você para e olha, você pensa, não é tão bom isso não tem nada demais. Você ter tudo que você precisa, o que você quer, não é uma coisa assim tão boa quanto parece. Inclusive, tem um momento aqui com a Coraline que a outra mãe falou assim, fica aqui, eu vou dar tudo que você quer, tudo que você deseja, você vai ter de tudo do bom e do melhor. E a Coraline fala, eu não quero e eu não preciso disso. Então é uma mensagem também muito importante que o livro passa. E como eu já falei, essa é uma história altamente descritiva, que por conta da descrição você consegue imaginar bastantes lugares, as coisas que vão acontecendo. E isso daqui foi um ponto que me ganhou, assim como a tradução desse livro, que eu sinto que tornou a experiência muito mais prazerosa para eu poder ler. Foi uma leitura fluida, que eu comecei a ler, fiquei envolvida, não quis parar, foi uma leitura muito fluida. Eu sinto que isso em parte tem em relação à tradução desse livro, que ficou impecável. E falando de trabalho impecável, vamos falar da edição, que olha só, é capa dura e é maravilhoso. Aí quando você abre aqui dentro, tem esse detalhe aqui roxinho, que tem os desenhos de umas chaves. Aí tem várias ilustrações que o Chris fez. Esse livro tá maravilhoso. Vou mostrar mais coisa aqui pra vocês. Quando você chega aqui, tem uma introdução que o Neil Gaiman fez sobre o livro, que ele conta um pouco mais sobre essa história, do que motivou ele a escrever. Então é bem interessante que ele conta que ele se baseou um pouco na casa em que ele morava para poder fazer a casa da Coraline. Esse casarão gigante onde a família dela mora. E ele fala também da relação das filhas dele, como as filhas dele motivaram ele a escrever a história. E ele também conta umas curiosidades a respeito de Coraline bem interessantes. E agora vamos passar mais um pouco. Toda vez que tiver um capítulo vai ser assim, vai ter esse desenho meio que de um poço e vai estar escrito capítulo 1. Aí você passa mais uma vez, aqui tem uma porta com uma fechadura desse lado aqui. E aqui tem uma frase que vai aparecer em algum momento do capítulo 1. Aí você passa mais um pouco. Sempre vai ter uma ilustração com essa paginazinha roxa daqui e essa ilustração aqui no topo. Então esse é um padrão que vai seguir em todos os capítulos, é uma coisa muito bonita. E ainda falando em detalhes, ainda vem aqui a borda das páginas, é um roxo muito bonito. Ou seja, essa edição tá maravilhosa. E ainda eu recebi do pessoal da Intrínseca esse marcadorzinho maravilhoso. Ai, gente, sério, eu fiquei muito apaixonada. A edição em si vale pelo conteúdo dela, é maravilhoso, mas essa edição também que tá maravilhosa. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado dessa minha resenha de Coraline, porque foi um livro que me surpreendeu. Eu não esperava gostar tanto do jeito que eu gostei. Eu acabei dando 5 estrelas no Scooby. E eu simplesmente amei esse livro. Eu já conheci a história, mas poder ler pra mim foi um outro a mais, me fez amar ainda muito mais essa história. A descrição do Neil Gaiman é muito boa, faz você poder imaginar. O livro traz temas importantes para você poder refletir. E ainda a tradução ajuda também a tornar essa experiência muito gostosa, que você lê e flui muito rápido. É uma historinha bem leve para você poder ler, apesar de ter umas coisas assustadoras. Então, se vocês quiserem comprar os livros, eu vou deixar o link de compras aqui no box de descrição, porque tá super valendo a pena. Pelo conteúdo sim, que a história é maravilhosa, e por essa edição da Intrínseca que tá um arraso. Então já aproveitem para vocês poderem se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos vídeo novo 2 vezes aqui no canal. E também aproveita para poder compartilhar esse vídeo com seu amigo ou com sua amiga. Mostra para eles essa edição linda de Coraline e fala assim, vai assistir o vídeo da Bruna, que ela conta um pouco mais dessa história. E também exalta essa edição que, gente, tá um hino, tá um arraso. Intrínseca merece uma salva de palmas, um Tocantins inteiro, porque tá uma coisa de outro maravilhoso. Intrínseca tá arrasando nas edições e não é de hoje. E me conta aqui nos comentários se você já leram esse livro, se vocês conhecem a história de Coraline, ou se vocês têm vontade de ler esse livrinho, porque olha, eu super recomendo. Eu fui com uma expectativa um pouco baixa, porque, como eu já falei, eu já li outros livros do Neil Gaiman e não foram assim coisas assim surpreendentes pra mim. Então eu tava com uma expectativa um pouco mais baixinha, sem querer esperar muita coisa. E foi um dos melhores livros, uma leitura que mexeu muito comigo e que eu amei. Simplesmente vai entrar na minha lista de queridinhos do ano. E obrigada e até a próxima!